sobre o tema com muita preocupação. Acho que estamos muito atrasados em poder reagir aos riscos que a gente já começa a observar hoje, aos efeitos da mudança climática. Para os dois negócios, são temas críticos, são temas que acho que tem que estar presentes nas discussões estratégicas. Especificamente, assim, nós temos como valor sustentabilidade desde 2008, quando formalizamos nossos valores. E quando decidimos também investir num negócio novo, depois da venda da Luarcel, sustentabilidade sempre foi um dos eixos. Queremos investir em negócios que contribuam com um mundo mais sustentável. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPOcast, podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Hoje tem muita história para contar. Vamos falar de gestão, governança, sucessão, sustentabilidade e muito mais. A gente vai além da gestão, além da sucessão e além da sustentabilidade. Nosso convidado de hoje é engenheiro de formação, com MBA pela Tuck School dos Estados Unidos. Ele liderou uma das mais importantes transições de governança de uma empresa familiar no Brasil. Atualmente, ele está à frente dos conselhos de administração da Luarte e da Vital Force, que atuam em dois segmentos diferentes. Seja muito bem-vindo ao podcast, Carlos Renato Trecente. Obrigado, Sheina. Uma satisfação estar aqui. Eu já sou ouvinte do YPOcast e é muito legal estar desse outro lado agora, especialmente com você, minha colega de conselho na Luarte. O prazer é todo meu. Carlos, você tem muita história para contar. Queria começar lá do começo. Como é que foi o Carlos nesse contexto de empresa familiar, a sua infância, a sua adolescência? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Bom, a minha infância e a história das empresas do grupo se misturam. Eu nasci em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, e a minha infância é muito marcada pelo lado empreendedor do meu pai, dos irmãos, da família. Eu me lembro de quando a Luarte foi criada, em 75. Me lembro de viagens a trabalho com meu pai. Eu gostava muito de vir para São Paulo e vir com ele em viagens de negócio. E sentar com ele em reunião, ficar lá desenhando, ouvindo, depois sair para almoçar com ele e os parceiros de negócio. Então, para mim, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a empresa. Que legal. Isso com que idade? Eu viajava com ele na faixa dos 8, 10 anos de idade. Olha, que legal. Ia muito para a fábrica, ia muito no laboratório, pegava alguns reagentes do laboratório para fazer experiência de química em casa ou na escola. Então, essa infância acabou sendo muito influenciada pela empresa. Devia ser a diversão dos coleguinhas na escola. Era diversão, com certeza. Que legal. E um pouquinho mais para frente, aí para a sua adolescência, como é que você já sabia que você ia trabalhar no negócio? Como que foi essa decisão? Então, aí acho que teve uma coincidência que eu gostava de exatas, gostava de matemática, química, então para mim foi meio natural pensar em fazer engenharia e seguir por esse caminho. Decidi fazer engenharia de produção e vim estudar aqui em São Paulo. O que saiu um pouco, talvez, dos planos originais do meu pai é que, depois de formado, eu decidi trabalhar aqui em São Paulo. Trabalhei 1 ano e meio em consultoria e depois decidi fazer um MBA no exterior. Naquele momento, meu primo mais velho me chamou para saber quais eram meus planos. Ele estava muito preocupado que eu decidisse ficar no exterior depois do MBA. E colocou: Carlos, já são 2 empresas no grupo, tem muita demanda, a gente conta com você, o primeiro da família aí que se forma numa ótima universidade, trabalha fora, qual que é a sua intenção? E naquele momento eu assumi o compromisso com o meu primo mais velho de vir trabalhar nas empresas do grupo quando eu voltasse do MBA dos Estados O primo Unidos. mais velho, que é um dos fundadores. Que é um dos fundadores. Minha que família, é o L da Luarte. Ele é filho do L, mas a minha família tem as gerações muito espalhadas. O primo mais velho é quase 20 anos mais velho que eu. Então... E aí você fez esse compromisso. Fiz esse compromisso. E aí a brincadeira que veio algum tempo depois é que meu pai fez um ótimo investimento. Ele investiu em um MBA e recebeu 2 de volta. Porque durante o MBA eu conheci a minha esposa, a Sara, que fazia MBA na Espanha na época. E expliquei para ela que tinha um compromisso de voltar para o Brasil. E com isso voltamos juntos. Eu voltei em 95 e ela em 96 para trabalhar no grupo.
E aí você voltou para o Brasil já começando a trabalhar em uma das empresas do grupo. Isso, em 1995 comecei a trabalhar no grupo. Interessante que no começo não tinha job description, era basicamente a nova geração chegando e o meu maior asset era falar inglês. Então, qualquer demanda das duas empresas do grupo na época que envolvesse a demanda do inglês fluente, eles me colocavam para liderar o projeto. Era o trainee da... O trainee. E nessa época, quais eram as duas empresas? Na época era Luarte, na época se chamava Luarte Lubrificantes, mais tarde mudou de nome, e a Luarcel Celulose. Então, a gente atuava na transformação de óleo lubrificante usado em óleo novo e na fabricação de celulose e plantação de florestas de eucalipto. Pouco tempo depois, criamos uma outra empresa na área de impermeabilização. Então, já no início desse milênio, eram 13 empresas no grupo. Nos anos 2000. Isso. Que legal. E acho que você até trouxe um pouquinho para a gente explicar o que é essa transformação do óleo que a Luarte faz até os dias de hoje, né? Há 50 anos. O nosso negócio principal, muita gente não conhece, porque ele é um negócio de nicho, mas eu sempre acho interessante mostrar as amostras, porque isso ajuda bastante. Todo mundo aqui já viu a troca de óleo de um veículo ou de uma máquina e já viu um produto, um líquido que tem essa aparência, né? O óleo usado, contaminado. Então, essa é a nossa matéria-prima. Nós coletamos óleo lubrificante usado, contaminado no Brasil todo, em oficinas, concessionárias, postos de gasolina, postos, indústrias, etc. E trazemos esse óleo para uma fábrica no interior de São Paulo que transforma esse óleo usado nesse óleo básico novo, matéria-prima fundamental para a produção de lubrificantes e outros produtos. E aí, economia circular. Economia circular, um processo que tem infinitas voltas, porque o mesmo óleo vai se tornar óleo usado de novo e vai voltar ao processo em outro momento. Então, é um caso bem interessante de economia circular e logística reversa. Vou mostrar um pouquinho mais aqui, olha. Esse é o produto final. Esse é o produto final. Eu, particularmente, conheço muito bem, como o Carlos mencionou, tenho a honra e a sorte de ser conselheira da Luarte, Soluções Ambientais, então trabalho com isso, já fui visitar o centro de coleta e tudo mais, e tenho muito orgulho aqui do que eles fazem, e fico muito impressionada com essa história de 50 anos reciclando e pensando em economia circular. Mas eu queria voltar um pouquinho. Então, a gente estava lá no seu 95, você começou na empresa, em 2000 criou-se a terceira empresa, e aí alguns anos depois teve a venda de duas dessas empresas. Como é que foi esse processo? Qual foi o seu papel? Deixa eu voltar um pouquinho na minha carreira no grupo. Os primeiros 13 anos eu me dediquei quase que 100% ao negócio de celulose. A gente passou por um processo de ampliação e modernização importante, então esse foi um período da minha trajetória. Em 2008, final de 2008, tivemos uma transição na gestão do grupo. Naquele momento, deixaram as posições executivas meu pai, meu tio, 2 primos mais velhos e a minha esposa, que trabalhou conosco como diretora por 13 anos. E ficamos só eu e um primo de segundo grau como familiares trabalhando na empresa. Naquele momento, em 2008 para 2009, eu assumi o lugar do meu pai como CEO do grupo. Então, fui de um papel mais focado em um dos negócios. É claro que eu tinha proximidade com tudo, mas para um papel, sim, de liderança do grupo, na época com diretorias de cada negócio respondendo a mim. Os 3 negócios. Os 3 negócios. E aí, voltando à sua pergunta, naquele momento, eu via que os 3 negócios eram muito diferentes. Cada um teria que ter a sua estratégia e essas estratégias eram muito diferentes. Em termos de no canal caso de da distribuição. Luarte, o caminho foi dar um grande passo para nós, que foi a construção de uma nova fábrica com uma tecnologia muito mais moderna para chegar a um produto com essa qualidade, onde nos tornamos o primeiro na América Latina a produzir um óleo básico com esse nível de qualidade. Tipo 2. Então, acho que o grande passo foi uma evolução muito grande em tecnologia e qualidade, pensando na evolução dos motores e lubrificantes que a gente observava para o futuro. No caso da Luarte Química, nossa empresa de impermeabilizantes, um mercado que estava recebendo muita entrada de empresas grandes estrangeiras, com muito P&D, uma gama maior de produtos, começamos a buscar parcerias e nesse processo surgiu uma oportunidade de venda que naquele momento
nos pareceu interessante até para concentrar mais foco nos 2 negócios principais. Isso foi 2014. Tá. E o negócio de celulose, na época Luarcel, diferente. Nós tínhamos um negócio muito redondo, que operava muito bem, competitivo, mas a gente sabia que para ser competitivo, olhando 15, 20 anos na frente, a empresa teria que ser muito maior. Desenhamos um projeto para multiplicar por 6 o tamanho da empresa. Então, passamos a plantar mais eucalipto, conseguimos licença ambiental, tinha um elemento interessante do projeto que era buscar água no rio Tietê a 20 quilômetros de distância. E tudo isso a gente foi estruturando entre 2010 e 2015, 2016. Mas, ao final, para colocar o projeto em pé, seria necessário entrar equity de terceiros, entrar um sócio. Quando chegou em 2018... a realidade que a gente observava era que poderíamos seguir adiante com o projeto, nós como minoritários. Ou surgiu uma opção de vender a empresa. E naquele momento, para nós, a ideia de sermos minoritários, de um grupo bem maior, sentar no banco do passageiro pela primeira vez e diante de um projeto bilionário, nos levou à decisão da venda 100%. Uau, então de 3 empresas... 2 vendidas com muito sucesso. Em 8 anos como CEO, de 3 empresas vendi 2. Bem interessante isso. Agora não é CEO daqui ainda está aí e está como nos conselhos. Mas eu imagino, eu ia falar um pouquinho do que acontece, porque vocês, a gente já vai entrar no capítulo de governança, mas vocês têm uma governança muito bem estruturada, onde a gente separa ali o papel do sócio, da família e da empresa. A hora que a gente vende 2 negócios, imagina as discussões aqui dos acionistas. Como é que elas foram, Bom, obviamente a decisão veio de todos vocês, né, dos acionistas, sim, mas o que fazer depois de 2 grandes vendas? Né? Eu posso citar muitos exemplos de quando a governança, uma governança bem estruturada, nos ajudou e foi fundamental para nós. E esse é um deles, né? Vender uma empresa que na época era a maior do grupo, que nós construímos ao longo de 34 anos, não é trivial. E o que nos ajudou muito foi ter o processo decisório bem estruturado. Discussões no conselho de administração, discussões com os sócios, apoio do assessor, tudo isso em muitas rodadas, eu acho que foi o que deu confiança, deu estrutura, deu um grau de conforto de que era o caminho correto, que havia o consenso e que fazia sentido. Naquele momento surgiu muito uma discussão no nível dos sócios, da família, de uma distinção entre empresa familiar e família empresária. E lembramos muito na época da coragem do meu pai, do meu tio, dos primos mais velhos, quando em 75 criaram a Luarte, num segmento que eles não conheciam, e venderam a oficina. A oficina foi o negócio do meu pai durante mais de 20 anos. Então, eles já tinham feito uma virada muito grande nos anos 70, e a gente se lembrou daquele momento que uma família empresária pode ter ciclos em diferentes setores, segmentos, e se a gente olhar um dia olhando 100 anos ou mais, a gente vai ver os vários ciclos da família empresária. Olha, que legal. E você estava contando um pouquinho como é que surgiu a ideia, né? Acho que tem um pouco a ver com... Da Luarte? Da Luarte. Isso, é bem interessante. Assim, meu pai ele estava viajando no centro-oeste do país para alguma concorrência de algum produto e ele chegou num restaurante e não tinha lugar para sentar. E um senhor convidou ele para sentar na mesma mesa, começaram a conversar, o que você faz, aquela conversa de sempre. E aquele senhor, ele coletava óleo usado e vendia para um refinador no interior de São Paulo. Meu pai nunca tinha ouvido falar dessa história e ficou muito interessado, achou fantástico a ideia de transformar óleo usado, um resíduo, em produto novo. Voltou para casa, contou para os irmãos, para os sobrinhos mais velhos, e daí surgiu a ideia. Se apaixonaram pela ideia, foram atrás, começaram a ver que o processo era algo que eles conseguiam entender, que a experiência deles com equipamentos de oficina poderia ajudar a construir uma parte dessa fábrica. Mas eu acho que é um bom exemplo de acaso positivo, né? Quando você sai, você viaja, você conversa e se expõe a coisas que você nem espera, podem surgir oportunidades bem legais. E esse valor acho que vocês trazem até hoje, né? Você, sua esposa, família, enfim, acho que é o que a gente vê muito. Então, vamos entrar nesse assunto governança, que acho que é um lugar de muito conhecimento seu e vai ser legal poder dividir um pouco mais a experiência. Conta um pouco, assim, vocês têm, então...
uma história muito bem sucedida e referência de governança. Por que governança é importante? Você já mencionou aqui que a venda aconteceu com sucesso por causa da governança, mas o que mais e como se estrutura uma governança ideal para um grupo familiar? Muito bem. Acho que o primeiro ponto é tomar um cuidado para não focar somente na governança corporativa e entender que a governança, especialmente da empresa familiar, é composta da corporativa, a governança societária e a governança familiar. Tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto. Isso começa com a minha vinda, um ano depois da vinda da Sara, e acho que aí tem um papel super importante dela. Posso falar que a Sara, minha esposa, liderou esse processo, e ela, por vir de fora da família, a primeira mulher da família como diretora do grupo, ela cutucou bastante e teve esse olhar de senso de urgência de que muitas famílias empresárias tropeçaram pelas questões de governança, pelas questões do âmbito societário, familiar. Então, já começamos a provocar os mais velhos na ideia de criar regras, de discutir alguns combinados. As primeiras regras que foram criadas por volta de 1998 foram regras para distribuição de dividendos e regras de acesso a membros da família que quisessem vir trabalhar na empresa. E isso foi evoluindo com o tempo. Novas regras, novos combinados, criação de estrutura de holdings, assembleias familiares para manter a família informada e ajudar no processo de união da família. E acho que um ponto muito central nisso é a valorização do papel do sócio. Acho que esse é um ponto muito central, porque é frequente em empresas familiares uma pressão para que as novas gerações venham trabalhar na empresa. E isso pode dar certo, mas pode dar muito errado. Se não tiver vocação e preparo, pode dar muito errado. E o papel do sócio, às vezes, ele fica em segundo plano. Se minhas filhas, no caso, vão ter vocação e preparo, eu não sei, mas se tudo der certo, elas serão sócias. Claro. Então, a gente começa a deslocar muito o nosso olhar da empresa familiar num conceito de valorizar os sócios e preparar bons sócios e futuros sócios. Que legal. Eu acho que essa clareza que vocês trazem, enfim, a gente referencia geralmente John Davis, né, que separa ali, né, esse grupo. Você escolhe, se você escolhe ou é escolhido, se você vai ou não trabalhar no negócio, mas você é da família e você é, se tudo der certo, sócio. E todo mundo tem papel. Para esse negócio dar certo, você tem diferentes papéis. E aí eu queria até falar do seu outro papel, porque você tem o papel como mais atuante na gestão, como conselheiro da Luarte da Vitor Force, mas tem também o papel de sócio em duas outras empresas que a maravilhosa Sara fundou. Conta um pouquinho como é que é ser sócio de duas outras empresas. Sim, além da minha atuação no Grupo Luarte, eu sou sócio de duas empresas que foram idealizadas e fundadas pela Sara, minha esposa, e das quais eu sou sócio. Tenho uma participação no nível mais estratégico de colaborar e pensar nos passos futuros, que é a 4C Bilingual Academy. Foi a primeira escola bilíngue integral da nossa região lá em Bauru. Eu fiquei até com vontade de mudar para lá para inscrever minha filha, mas falei que era um pouquinho longe. É uma escola fantástica e para mim uma grande realização, assim, ver aquilo que a gente consegue proporcionar, estruturar e apoiar esses jovens no crescimento deles, na formação, é fantástico. E o outro negócio é Scaffold Education, nossa empresa de tecnologia para educação, que aí foca em educação corporativa, educação formal também, apoiando empresas aí a usar tecnologia para impulsionar o aprendizado e uma cultura de aprendizado. Que legal. Maravilhoso esse foco todo em educação da Sara. Bom, você comentou um pouquinho, né, que na hora de suceder e na hora de entrar na gestão, é preciso dois componentes, né? Eu acho que a vontade e o preparo. Sim. A vontade nem sempre estava aí, acho que a gente ouve muitas histórias onde você acaba sendo obrigado, acho que antigamente era assim, mas hoje em dia vocês consideram, e acho que muitos consideram a vontade e a questão do preparo. O que você considera um bom preparo? Como preparar sucessores e potenciais herdeiros para a gestão? Eu entendo assim que tem alguns tipos de preparo. Acho que o próprio preparo de sócio acaba contribuindo muito para tanto quem quer vir para a empresa trabalhar como quem não.
Então, desde pequenos, nossos membros da família participam das assembleias familiares, onde a família se reúne para falar de governança, para ter um tempo juntos. Eles vão aprendendo que tem certas dinâmicas que acontecem, que são características de uma família empresária. Com o tempo começam as visitas à fábrica, começa o contato com alguns profissionais. A gente está nesse momento iniciando um novo plano de desenvolvimento das novas gerações. Então esse é um processo muito legal, com foco na conversa entre futuros sócios, com foco na humildade, com foco em entender o papel de uma empresa em todos os seus aspectos, especialmente do lado da sustentabilidade. Então esse é um lado. Do aspecto das regras de formação, etc., para nós o que é essencial é a experiência fora. Então, a gente tem uma regra hoje de no mínimo 3 anos de trabalho fora do grupo, numa empresa de nível de governança similar ou maior. E para nós isso é fundamental porque lá fora você não é parte da família acionista, você vai aprender a ter chefe, você vai aprender a passar por processo seletivo, conhecer a dinâmica de uma empresa, trazer ideias novas de um segmento diferente. Então, para nós é fundamental e eu até acho que os 3 anos é pouco, poderia ser um pouco mais, porque essa experiência enriquece bastante e ajuda a preparar quem queira vir para a empresa. Que legal. E hoje entendo que vocês são 2 membros da família atuando no negócio. Você Então, como presidente. Quando criamos as regras, desde que criamos as primeiras regras em 98, somente um membro da família decidiu vir. O Tiago, que hoje é CEO da Luarte, e eu estou no conselho. Então, da família hoje, como administrador, somos nós 2. E sabemos que pode ser que no futuro não haja ninguém da família como executivo, mas estamos preparados para isso, se for o caso. Que legal. Você mencionou um pouquinho família empresária e empresa familiar. Qual é a diferença? A diferença dos fatores altera o produto nessa forma de colocar? Eu acho que para uma família que por muito tempo tem o mesmo negócio, acaba se misturando. No nosso caso, houve essa dinâmica de começar negócios e mesmo sem ter planejado, a intenção nunca foi vender um negócio, mas em algum momento encerrar um ciclo e começar outro. Eu acho que isso acontece com muita frequência. Isso pode acontecer no futuro com as minhas filhas, sobrinhos, filhos e primos. Então, também um outro tema que surgiu na venda da Luarcel foi o conceito de refundação. De que cada geração tem um papel de refundar o negócio. Porque a decisão tem que passar a ser dessa geração. Eles não podem herdar a decisão futura, o caminho futuro, porque esse caminho é sujeito a muitas variáveis, contexto e a própria aptidão deles. Então, acho que essa formação não pode ser, tá aqui, tem um contrato, você vai tocar o negócio que eu criei a sua vida toda. A gente não pode passar essa obrigação para os filhos. E naquele momento de vender uma empresa que a gente operou por 34 anos e pensar em um novo momento, esse conceito surgiu. Estamos refundando o grupo. Olha, que legal. Você falou um pouco do Tiago, que hoje está ali na posição de CEO, que é da família, mas nessa possibilidade do que o mercado chama de profissionalizar a gestão familiar. Sei que você não gosta desse termo, eu também não gosto, mas como que você ouve sobre isso e como esse processo de governança para pensar em alguém de fora vindo para o grupo? Não é bem que eu não goste, na verdade eu só não acho adequado. Falar que profissionalizar é tirar a família da gestão e trazer pessoas de fora, eu acho inadequado porque quem é da família pode ser um bom profissional. E nem sempre quem não é da família vai ser um bom profissional. Então, é somente esse ponto. Nós hoje temos 2 empresas. Na Luarte, o único familiar executivo é o Tiago, que é o CEO, já há mais de 10 anos. E na outra empresa do grupo, a Vital Force, não há ninguém da família trabalhando lá. A CEO não é familiar e toda a equipe dela e demais líderes não são da família. O que eu acho muito importante é a proximidade da família com o negócio. Então, na Vital Force, por exemplo, fizemos uma mudança. A atual CEO começou conosco no começo desse ano e já teve várias reuniões com sócios, vários encontros. Semana que vem vai ter mais um encontro. É um papel fundamental dos sócios conhecer os líderes que nós estamos escolhendo para tocar os nossos negócios. Isso é indelegável. Então, nós temos que conhecer essas pessoas, estar próximos deles, garantir que há um bom alinhamento de valores e de cultura. Isso é papel indelegável. Que
Que interessante. Acho que essa visão de que a diferença quando vem alguém de fora versus de dentro, que o de dentro é alguém que você conhece da vida inteira, né? Você viu a infância, você sabe Sim. dentro de qual valores foi criado, e alguém que vem de fora, ela tem muita competência, mas precisa entrar nessa mesma conexão com todos os sócios e não só com a gestão. Sim. Muito legal. Bom, entrar um pouquinho no tema mudanças climáticas e seus impactos, dado que a gente está falando desse setor que tem muita questão ambiental. Como é que você vê os próximos 5 a 10 anos e qual é o impacto das questões ambientais e mudanças climáticas nos 2 negócios atuais? Sobre o tema, com muita preocupação, acho que estamos muito atrasados em poder reagir aos riscos que a gente já começa a observar hoje, aos efeitos da mudança climática. Para os 2 negócios, são temas críticos, são temas que acho que têm que estar presentes nas discussões estratégicas. Especificamente, assim, nós temos como valor sustentabilidade desde 2008, quando formalizamos nossos valores. E quando decidimos também investir num negócio novo, depois da venda da Luarcel, sustentabilidade sempre foi um dos eixos. Queremos investir em negócios que contribuam com um mundo mais sustentável. Então, pegando um pouquinho dos 2 negócios, no caso da Luarte, eu acho que essa contribuição ela é natural e a gente tem trabalhado muito forte para poder medir e comunicar. O óleo lubrificante re-refinado, resultado do nosso processo, ele tem uma pegada de carbono 77% menor do que o óleo produzido a partir do petróleo. Então, mesmo que com o tempo a gente use menos óleo lubrificante, porque o carro elétrico não usa lubrificante na mesma escala, ainda assim, enquanto o mundo precisar de lubrificantes, isso vai durar por décadas, trabalhar com um produto com menor pegada de carbono e que, através da economia circular, foi reaproveitado várias vezes, faz todo sentido. Esse sentimento de que faz sentido, de que agrega valor e contribui com o processo de transição, que nos animou a fazer um investimento muito importante. Nós anunciamos há 1 ano e meio e hoje estamos em plena construção de uma ampliação da fábrica. Nós estamos ampliando a capacidade de processamento nossa, que hoje está no limite, em 60%. É um investimento anunciado da ordem de R$1 bilhão. Então, estamos confiantes que há espaço para a gente seguir crescendo, para que a gente processe mais resíduo e transforme mais resíduo em produto novo. Então vamos ficar aí na Luarte, que eu acho que ela Sim, tem a 70, depois a gente fala da Vital Force, mas quando você fala, né, a gente sabe que esse óleo tipo 2 que só a Luarte fabrica na América Latina, ele tem uma pegada de carbono 77% menor do que a alternativa. Como que o mercado recebe isso e isso faz com que ele tenha um lugar de mais desejo? Como que as empresas estão olhando para essa alternativa mais sustentável? Então, esse é o nosso sonho de 50 anos, né? Eu falo que a Luarte, até 2012, ela vendia um óleo de qualidade muito boa, mas vendia muito com base em custo, geralmente com desconto em relação à tabela Petrobras, porque era um óleo comparável, mas vindo do óleo usado. A partir da operação da nova planta em 2012, quando avançamos para esse nível de qualidade, passamos a concorrer com óleo básico importado, então mudou o patamar. A gente foi para um patamar de qualidade muito superior e passamos a substituir importação. O nosso sonho sempre foi o momento em que o cliente e o mercado como um todo valorizassem o produto pelo atributo ambiental. Uhum. Isso começa a acontecer agora. Primeiro porque as ferramentas de medição evoluíram. Hoje a gente pode falar nesse número de 77%, calculado com muito rigor científico. Por outro lado, por já ver casos muito recentes aí de montadoras que estão colocando, por exemplo, uma exigência de conteúdo de óleo refinado na aquisição de óleo para o primeiro enchimento dos carros que estão saindo da fábrica. Esse é o início de um movimento, mas quando a montadora levanta a mão e fala eu quero um produto mais sustentável, isso começa a gerar um processo bem interessante. Eu acho que esse é o futuro em que o nosso óleo vai ser diferenciado pelo aspecto ambiental.
Porque acho que se a gente for perguntar para os nossos ouvintes, quem sabe de onde vem o óleo que ele coloca no carro dele, e se tem componente Luarte ali dentro ou não, provavelmente é muito difícil alguém saber e perguntar, né? E acho que essa vontade, assim como a gente se preocupa cada vez mais com embalagens, com sacolas plásticas, acho que no nosso consumo do dia a dia é a gente pensar nesse consumo também, e acho que esse esforço, essa quase desejo vindo da montadora e incentivando toda a cadeia, né? Sim. Acho que é algo que a gente espera que aconteça, porque, de novo, 77% menos de pegada de carbono ajuda a todos nós. Né? Bom, sim. E aí Vital Force? Então, Vital Force vem um pouco daquela história. Na venda da Luarcel, uma pergunta natural também que surgiu entre os sócios vamos seguir adiante como família empresária com uma única empresa, o que é tranquilo, não é problema, muitas famílias têm um negócio único, ou vamos voltar a diversificar? E a resposta foi um consenso, queremos voltar a diversificar porque ao longo de mais de 30 anos foi muito bom estar em mais de um segmento, às vezes um mercado está melhor e o outro está pior, ou vice-versa. Também teve muito aprendizado que foi levado de um negócio para o outro. Então, essa intenção já surgiu no final de 2018. Com pandemia, esse processo acabou sendo um pouco mais alongado do que o previsto, mas começamos a buscar oportunidades, conhecer vários segmentos e decidimos, assim, queríamos investir no Brasil, queríamos investir num segmento que tivesse potencial de crescimento, poder aproveitar o DNA industrial do Grupo Luarte. E começamos a ver que insumos agrícolas poderia ter essa pegada, ao mesmo tempo estar acoplado ao agro brasileiro, que é resiliente, que é forte, competitivo, por outro lado, trazendo o DNA industrial. Também nos deparamos aí com um momento de muita ascensão das tecnologias de bioinsumos, que tem um papel gradual de redução do uso de químicos, contribuição para uma agricultura mais sustentável. Então, quando juntou tecnologia, sustentabilidade, competência industrial, a ideia de investir em insumos com foco especial nos bioinsumos nos pareceu bem interessante. E isso nos levou à aquisição da Vital Force em 2023. Muito bem, então hoje com dois negócios diferentes, mas todos com essa dentro desse chapéu de sustentabilidade que é tão importante aí para a família. Sim, sim. Muito bom. Falando um pouquinho de erros e acertos. Você falou dos seus diferentes momentos, né? Acho que lá no começo, como diretor e as várias funções dentro da Luarcel, depois como grupo e depois como presidente dos conselhos, né? O que você pode contar um pouquinho dessas 3 fases de erros e acertos e aprendizados? O que você aprendeu em uma que talvez você levou para outra? Você falou o que você aprendeu numa empresa que levou para outra? O que a gente pode aprender junto com o seu aprendizado? Olha, pensando primeiro em alguns acertos, eu acho que para mim um grande acerto foi toda vez que a gente teve a coragem de dar um passo muito grande, mas bem estruturado. Entendo que no negócio de celulose, quando eu e a Sara chegamos, começamos a avaliar, discutir e propusemos para a família um crescimento de dobrar de tamanho para poder atualizar a tecnologia que estava defasada, melhorar a eficiência da planta. E era um investimento muito grande, né? Decidimos fasear esse investimento, mas aí num período entre 2000 e 2005 a gente mudou a cara da fábrica. Na verdade, a gente construiu uma fábrica nova no local da antiga, substituindo cada pedaço por vez. E então esse foi um passo fundamental. Isso mudou o nível de competitividade da empresa e nos colocou em outro patamar. Na Luarte, muito parecido, quando a gente decidiu construir a planta de óleo grupo 2, que é esse nível de qualidade que eu mostrei aqui, era um passo que muitos no mercado não acreditaram. Quando meu primo mais velho comentou isso num evento no Rio de Janeiro, falaram, não, no Brasil não vai ter uma fábrica que produz um óleo com essa qualidade a partir do nosso óleo usado, que é até mais contaminado do que o óleo americano, por exemplo. Então, nós fomos insistentes, fomos ousados, inconformistas,
Mas fizemos de forma bem estruturada, bem trabalhada, com tecnologia, com um bom trabalho de engenharia. Então, esses passos grandes que dão um frio na barriga, desde que sejam bem estruturados, eu acho que eles fazem toda a diferença e, para nós, fizeram diferença na nossa trajetória. Que legal. Então, coragem de dar passos muito grandes. Muito grandes. Legal. E os erros? Erros, olha, sempre tem muito aprendizado, com muita coisa que a gente voltaria atrás. Eu acho que um ponto importante é que eu aprendi e vivi em alguns momentos. Toda vez que eu vou precisar fazer algo muito diferente, que eu não tenha competência em casa, eu preciso me estruturar de alguma maneira para ter uma sobra de competência, porque se eu vou enfrentar algo muito diferente, que claro que tem riscos, eu não posso entrar despreparado, né? Então, ou eu trago alguém muito competente de fora que já viveu aquilo, domina, sabe dos detalhes e sabe enfrentar os percalços, ou a gente prepara a equipe e faz um trabalho muito forte, mas tentar entrar em algo diferente e que tenha risco sem um preparo prévio, é como você ir para a maratona e você só treinava 10K. Assim, você tem que estar sobrando para fazer bem feito. Então, eu acho que em muitos momentos... Você já viu isso na prática? Eu já vi isso na prática, já acertamos e já erramos de entrar em batalhas que tinham risco, onde a gente entrou despreparado, com falta de conhecimento e apanhamos bastante. Então, se preparem, né? Se prepare. Reconheça o risco, reconheça o que não sabe e se prepare, traga conhecimento, traga competência antes de enfrentar a batalha. Dê passos grandes, mas se prepare. Se prepare, As duas coisas são importantes. Muito legal. Bom, queria entrar um pouco num lado menos de negócio, mas o papel da mulher. Eu acho que você está muito cercado de mulheres fortes na sua vida, seja sua esposa, você é pai de 2 filhas, enfim, tem muitas mulheres fortes, e acho que a gente está num momento onde a gente fala bastante sobre o assunto e você é um grande defensor. Como que você vê esse assunto? Ele é um assunto, e como que você educa as suas filhas de uma forma diferente para elas serem o que elas quiserem? Olha, esse tem que ser um assunto porque ainda há dificuldade para que mulheres possam acessar várias posições e vários segmentos. Isso varia muito, é claro, em cada indústria, em cada segmento, mas ainda é algo que evoluiu bastante, mas que tem que seguir evoluindo. Falando em mulheres fortes, começa até da minha mãe, que deixou de trabalhar como professora para educar os filhos, mas que é muito forte, que contribuiu muito com a nossa governança, sempre foi muito parceira e veio para o Conselho de Família logo que ele foi montado. Então, tem um papel muito importante na governança familiar, que tipicamente é mais ocupado por mulheres do que homens, e que tem um valor tremendo, muito, muito grande. Com relação a Sara, assim, já é do espírito dela, né? Então, ela é muito empreendedora, ela tem essa postura e sempre promoveu, incentivou, e com ela o ambiente de acolhimento e de entender as dificuldades também, é claro, para apoiar as líderes mulheres e entender os desafios que elas têm, é fantástico. Então, acho que ela dá um exemplo tanto dentro de casa quanto dentro do Grupo Luarte, como nas outras empresas. Então, eu aprendo muito. E minhas filhas, crescendo com o exemplo da Sara, fica tudo mais fácil, né? Elas, sem dúvida. Elas enfrentam qualquer desafio, qualquer projeto, gostam de liderar. Então, aí tem talvez um pouco do aprendizado em casa. Claro. E eu fico muito feliz que elas estão crescendo num mundo diferente, num mundo onde as portas estão muito mais abertas. Isso, para mim, é super importante. É legal, é importante, assim, reconhecer o desafio de trabalhar em algumas áreas, né? Vamos pegar, por exemplo, na Luarte. Nós temos nossa maior parte da nossa equipe são motoristas coletores, que coletam óleo usado no Brasil todo, parando, como eu falei, nos postos, concessionárias, indústrias, etc. São mais de 500 motoristas e nós conseguimos um avanço importante nos últimos 3 anos, de 4 para 20 mulheres motoristas. Olha só, eu acho que no futuro vamos ter muito mais mulheres. Acho que essa é uma carreira que no passado não atraía mulheres, hoje cada vez mais atrai. É importante a gente cuidar que o ambiente seja adequado, que seja saudável, que a gente dê um apoio para quem chega primeiro e vai estar num grupo
como minoria, majoritariamente masculino, e a gente tem buscado fazer isso. E vale muito a pena, a gente amplia muito o nosso hall de talentos que a gente pode buscar no mercado. Muita gente reclama da dificuldade de contratar um motorista hoje em dia. Então, investir na diversidade, investir em facilitar e em promover a entrada de mais mulheres nas funções que ainda não são equalitárias, faz todo sentido. Olha que legal, 20 mulheres caminhoneiras 20 mulheres hoje coletando óleo em várias partes do Brasil e teremos muitas mais. Muitas mais, que orgulho. Eu lembro quando vocês contavam que os centros de coleta antes não tinham um banheiro feminino. Exatamente. E esse tipo de coisa é muito relevante, São questões muito básicas que a gente não estava enxergando, que muitas vezes dificultam aí um ambiente mais diverso. Olha só, muito bonito. Você tocou um pouco nesse ponto de mão de obra, né? Os negócios ainda são capital intensivo em mão de obra e, de fato, a gente ouve que está cada vez mais difícil atrair mão de obra nas indústrias, né, em geral, e fazendo parte de coletores, caminhoneiros e a indústria em si. Como é que você contou uma das soluções? Eu acho que essa parte de incluir, você inclui a outra metade, né, que tinha sido deixada de fora, mas que mais vocês têm feito para atrair pessoas para trabalharem em indústrias mais pesadas, como é o caso aqui? Olha, em linha geral, o que nós temos de muito forte para nós essencial é um ambiente de trabalho muito positivo, muito acolhedor. Acho que, no geral, a gente ouve dos nossos colaboradores sempre um feedback muito, muito positivo do ambiente que eles vivem nas nossas empresas. Então, acho que esse é um elemento muito forte de retenção e também de atração, porque essa notícia se espalha. Então, em todos os processos de avaliação de clima que fizemos ao longo do tempo, a gente tem resultados muito bons e tem conseguido evoluir, tem conseguido identificar onde é que a gente pode melhorar e nunca estamos satisfeitos, né? Em termos de gerar um ambiente aberto a novas ideias, um ambiente respeitoso, um ambiente de muita colaboração, tudo isso ajuda muito. Que legal. Outro elemento é que os negócios ligados à sustentabilidade hoje também atraem muitos jovens. Que bom. Então, tem até um caso bem interessante. Nós mudamos o posicionamento da empresa, da Luarte, no 2020, de Luarte Lubrificantes para Luarte Soluções Ambientais. Reconhecemos que o nosso papel é de solução ambiental. E no ano seguinte, o programa de trainees teve 5 vezes mais candidatos. E a gente percebe que essa nova geração tem muito do elemento de propósito no processo decisório de onde buscar trabalhar. Então, acho que isso também acaba sendo um aliado. Claro, e a hora que essa geração estuda um pouco mais e descobre que vocês só fazem isso há 50 anos... Exatamente. Provavelmente tem muito para aprender ali. Que legal. A gente falou dessa importância de pessoas, né? Atrair, reter. Queria entrar um pouquinho em tecnologia. Como é que você está vendo nos negócios tecnologia, inteligência artificial? Como é que tudo isso influencia? Como são as discussões no conselho e em outras frentes onde vocês discutem mais estratégia? Olha, é inevitável. Eu posso ter uma visão mais na linha de preocupação e ameaça em relação à inteligência artificial ou mais na visão de oportunidade, mas não tem como tapar o sol com a peneira. Acho que em todo segmento é uma nova ferramenta, são novas ferramentas que chegam que vão permitir níveis de eficiência e certos processos serem otimizados de uma maneira que a gente não conseguia fazer antes. Vou pegar um exemplo no caso da Luarte. Na coleta, a gente trabalha com um volume gigantesco de dados. Nós coletamos em mais de 100 mil pontos no Brasil todo. Então, ter essa informação na mão, ser capaz de processar essa informação, otimizar as rotas de coleta, poder melhorar o serviço junto à fonte geradora e ter essa informação de atendimento mais integrada, tem muito potencial para a gente poder otimizar o nosso serviço com essas ferramentas. No caso dos insumos biológicos, tenho certeza que alguns produtos do futuro vão ser desenhados pela bioinformática. Impressos. Não impressos, mas na verdade, se eu vou fazer qualquer tipo de
seleção ou modificação genética para gerar uma solução biológica, isso primeiro nasce através de um processamento de volume gigantesco de informações até chegar em algumas soluções possíveis que vão ser testadas aí na prática, mas com um ganho de tempo espantoso. Então, acho que não tem segmento onde não seja recomendável que os empreendedores e líderes estejam de olho e buscando entender onde é que essas ferramentas de Big Data, de Large Language Model, de AI, podem contribuir, porque elas estão sendo aplicadas hoje numa gama gigantesca de negócios que a gente nem imagina. Uhum. Acho que temos muitas mudanças para vir por aí. Você, como sócio de uma empresa de tecnologia, também imagino que fica conectado com tudo isso. Eu queria saber um pouquinho sobre o IPO. Qual foi o papel do IPO nessa trajetória toda que a gente comentou aqui, essa última hora? Sim. E como que ele foi importante para você, como te ajudou? Muito bem. Acho que o primeiro ponto que eu entendo que seja o destaque para a maior parte dos IPOers do mundo todo é meu fórum. Exatamente. Tenho fórum, faço parte de um fórum já há 17 anos e 7 dos membros estamos juntos já há mais de 15 anos. Os outros e outras que chegaram depois agregaram muito valor, oxigenaram o nosso fórum. Então, é um grupo com quem eu adoro conviver. Eu sou o único que não mora em São Paulo. Eu entrei pelo capítulo paulista. Então... Na época você morava aqui? Não, mas é que na época não tinha um capítulo que focava no interior de São Paulo, exatamente. Então, eu não perco o fórum, raramente perco. E aqui acontece aqui em São Paulo? Acontece sempre em São Paulo. E para mim o fórum, nossa, ao longo de 17 anos, quanto já contribuiu comigo, quanto que eu aprendi também apoiando meus colegas. Vimos aí filhos nascerem, filhos crescerem, filhos casarem, pessoas casarem, empresa abrir, empresa mudar. Então, assim, é fantástica a jornada de um fórum num período mais longo e fazer parte disso, para mim, é o ponto principal. O outro aspecto, para mim, que acho que eu gosto sempre de comentar, o meu período de maior atuação e maior aprendizado dentro do IPO foi o período em que eu assumi posições de diretoria. Foi quando foi criado o capítulo interior de São Paulo, que mais tarde mudou para o grande São Paulo, né? E até a brincadeira foi que anunciaram que queriam criar um capítulo do interior, eu vi a mensagem, respondi, parabéns, acho muito legal. Não passa meia hora, o telefone toca. Você era o diretor do capítulo. Era o Alan Paiotti falando, Carlos, você tem que ajudar a gente e tal, vem para cá, vamos formar a diretoria. E assim, a gente está sempre ocupado, sempre acha que não vai dar tempo, mas eu não tive como falar não, porque eu realmente era um entusiasta de levar o IPO mais para o interior. Então, topei. E aí fiz todos os papéis de diretoria de learning, depois de chair e membership, etc. Durante uns 4 anos participei e foi ótimo, porque aí eu fui participar dos eventos lá fora, de treinamento dos diretores, conheci mais gente, participei das reuniões nível Brasil. Então, isso foi fantástico e eu recomendo. Assim, quem é o IPOer nunca participou de uma diretoria, eu recomendo porque muda o olhar do IPO, você passa a entender melhor a estrutura toda e como funciona. E é como toda organização associativa feita pelos associados, né? Quanto mais você doa, mais você aprende, mais você recebe em troca. Então, recomendo e foi um período muito legal. E esse capítulo que você ajudou a fundar hoje é um capítulo muito grande, não sei qual o número exato, mas já deve ter perto de 100 membros, algo assim. E eu faço parte, eu sou membro do capítulo Grande SP. E você ficou só com o fórum esse período todo? O meu fórum eu segui no fórum do Paulista, porque é muito difícil mudar de fórum. A gente se apega, né? A gente se apega muito, exatamente. Muito legal. Ai, Carlos, uma delícia poder conversar, Foi ouvir ótimo. mais. A gente costuma presentear como um agradecimento aqui com um livro. Esse livro para mim é especial. Adam Grant foi meu professor quando eu fiz MBA em Wharton e esse foi o último livro dele, Pense de Novo, e acho que você faz isso com frequência, então espero que você goste da leitura. Obrigado, nossa, super presente. Muito bem. Obrigado, Sheina. Obrigada a você por estar aqui. A gente vai encerrando mais um episódio do IPOcast. Lembrando que todos os nossos episódios estão lá no YouTube e no Spotify. Sigam as nossas redes sociais também. Até a próxima!
Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.